Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao módulo 5 da Jornada do Artista. Estamos caminhando para o fim e esse módulo especificamente, ele tem um título um pouco curioso: Técnica ou unção? O que é necessário para fazer arte? Técnica ou unção? Se pudesse escolher um desses dois, qual que nós temos que ter, uma arte com técnica ou uma arte com unção? E aí eu te devolvo com mais uma pergunta. Se você fosse operar o seu coração e você tivesse um médico ateu, que ele tivesse conhecimento técnico, e um médico cristão, mas ele fosse um conhecimento técnico bem inferior, que ele não soubesse fazer aquela cirurgia, qual médico você escolheria para operar seu coração? Um médico ateu, que é especialista naquela área, ou um médico cristão, que não é especialista naquela área? Pode ser que dê errado. Ao fazer essa pergunta para algumas pessoas, algumas disseram: prefiro o ateu, pois ele sabe o que está fazendo. Alguns disseram: prefiro o cristão, porque ele não é tão bom, não tem especialidade, mas o Espírito Santo de Deus está com ele e ele poderá me operar. Que dilema, não é? Que ruim colocar assim, dessa maneira dualista, não é mesmo? A verdade é que a palavra arte, em latim, arte, vem de técnica ou habilidade. E quando nós vemos em Êxodo, no chamado de Bezalel, nós vemos que Deus deu técnica para Bezalel. Mas antes de Deus dar técnica para Bezalel, ele faz o quê? Ele enche Bezalel do Espírito Santo. Então, técnica ou unção? Os dois, porque é assim que Deus coloca para nós. Deus nos enche com o Espírito Santo e coloca o dom, a habilidade, a técnica. Os dois andam juntos. Se eu tenho um avião, eu não consigo voar somente com uma asa. Da mesma forma, vamos pensar na cultura eclesiástica, na cultura da igreja. Se eu tiver um irmão que ele tem muita unção, ele tem muito conhecimento de Deus, e ele vai ter que cantar aqui no altar, ele será o ministro daquela noite. Ele tem muito conhecimento de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, tem muitos dons, só que ele não sabe cantar. Aí a gente coloca essa pessoa e ela vai cantar, mas ela não tem a técnica de canto. Talvez ela não glorificará o Senhor. Ah, mas Deus vê o coração. Sem dúvida, mas também vê a maneira como nós utilizamos as ferramentas que Ele disponibilizou para nós. Vemos uma preocupação de Deus da arte na arquitetura, nas roupas, na gastronomia, né, nos móveis e na adoração também. O Senhor receberá a adoração? Sem dúvida receberá, mas Ele também nos criou com habilidades técnicas que Ele mesmo proporcionou. Você deve estar pensando: João, eu não concordo nem um pouco, porque eu acho que Deus olha o coração e não olha a técnica. Bem, foi apenas um exemplo isolado. Lógico que o Senhor é soberano e Ele que sonda os corações. Não é isso que eu estou dizendo, se Ele recebe adoração ou não recebe. Mas estou dizendo da importância da técnica alinhada com a unção. Da mesma forma, se colocarmos um artista aqui, que tem uma técnica, o melhor cantor do mundo, mas ele não tem Deus, ele é ateu. O melhor cantor do mundo, ele vai cantar. Também não glorificará o Senhor. Então não são inimigos. A vontade do Senhor não é ser dualista. Isso é uma característica até humana, né? O homem coloca essas antíteses, esse modo de pensar oposto, mas é que caminhem junto. Não são inimigos. Um é mais importante que o outro. Sem dúvida, antes de receber a habilidade técnica, Deus enche do Espírito Santo.
Há um processo, sim, a unção, ela vem antes. A identidade de filho, ela vem antes. Mas ela sozinha, ela precisa estar acoplada com uma outra coisa que Deus também criou, que é a técnica. Os dois vão juntos. Não estou dizendo que Deus não receber, a igreja não será tocada pela canção do ateu, e nem estou dizendo que Deus não receberá a canção daquele que não sabe cantar. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, eu quero que fique um pouco bem claro, que as duas coisas precisam caminhar juntas, porque as duas coisas foram criadas pelo Senhor, e a vontade de Deus, de acordo com o que pegamos na palavra, é que isso caminhe junto. Então, você é chamado por Deus para ser um artista. E Deus te enche do Espírito Santo, você está aqui nessa jornada conosco para identificar, aprender mais sobre o seu chamado, esmerar-se mais. Porque é necessário você ter conhecimento de Deus, saber o que Deus pensa sobre a arte, para que você possa fazer, e é necessário você afiar as ferramentas que Ele te deu, para que você possa executar isso bem feito. Então, é necessário encher-se do Espírito Santo, e uma das maneiras é através do estudo do que Deus entende, é uma das maneiras, não é a única, é uma disciplina espiritual o estudo, e outra maneira é afiar as ferramentas que o Senhor colocou sobre você. Então, na prática, buscar referências de artes, referências espirituais. No seu devocional, biblicamente, você terá acesso a isso. E agora, e tecnicamente, também há uma responsabilidade de você multiplicar os talentos que Deus te deu. Deus te capacitou com talentos e você tem a responsabilidade de não enterrar na terra, mas multiplicar. E uma das maneiras que eu quero não somente jogar na problemática, mas colocar sugestões é através de referências técnicas e artísticas. Através de leitura. Como que você pode se aprimorar tecnicamente? Lendo livros técnicos. Lendo livros que falam sobre a sua área. O estudo, Deus te deu a habilidade de aprender, a habilidade cognitiva. Você pode servir na igreja, mas não é porque você faz para Deus que você não vai estudar como fazer melhor, como carregar, atender melhor as pessoas ao seu redor. A leitura, você pode até mesmo fazer um curso online. O fato de estarmos aqui na Jornada do Artista já demonstra que você está com essa procura de aprimorar suas técnicas. Mas não é somente leitura, até mesmo filmes. Quais filmes que você tem assistido, que tem te influenciado a manifestar a sua arte na igreja? Você está me dizendo, mas João, eu danço. O que eu vou fazer com isso? Tem filmes sobre dança. Tem livros sobre dança. João, eu sou músico. Tem livros de música. Tem filmes que vão te inspirar a construir trilhas sonoras para os filmes. Eu sou um ator. Há peças teatrais. Você pode assistir filmes com interpretações. Eu sou um artista visual. Há livros de arte e também há filmes que constroem cenários mirabolantes. Há filmes que têm todo um visagismo, uma maquiagem que combina com figurino, que combina com cenário, que combina com ambientação. Então, você tem que buscar referências para afiar as ferramentas que Deus te proporcionou. Um outro momento é assistir peças teatrais, né? Quem é do teatro, como você faz uma peça de teatro da igreja, se você não consome esse tipo de arte? Você tem que consumir para cada vez mais aumentar o seu repertório, Uma outra coisa é o conhecimento de mundo também. Quanto mais pessoas você conhece, muito mais aumenta as suas referências. Então, você vai dançar, talvez a sua coreografia é o mesmo passo de dança para todas as coreografias, buscando referências em espetáculos de balé, em filmes, em aulas, em workshops. Você pode buscar novas formas de manifestar a glória de Deus com o seu corpo.
Você toca música na igreja. Você pode buscar outros estilos musicais do mundo inteiro e aprender novas técnicas musicais, outros gêneros, outros ritmos musicais, que vão aumentar o seu repertório para que você possa produzir. Você que é compositor ou escritor, você que cria histórias literárias, histórias narrativas, ficções. Quanto mais você lê, mais você aumenta seu repertório, para que você possa criar. Lembrando lá no templo, onde construía estátuas de leões. Como é que ele sabia como era um leão? Porque eles olhavam um leão. Moisés construiu uma serpente de bronze. Teve o trabalho de ourives, ali de derreter o bronze, de pegar e moldar. Mas como ele sabe como era uma serpente? Porque ele observou serpente. Então, você é um artista, você cria das referências que você tem. Quanto mais referências você possui, muito melhor vai ser a sua capacidade de criar algo. Você tem criatividade. E um módulo importante, algo importante a nós entendermos, é sobre apreciar obras de arte, contemplar obras de arte. A nossa cultura, ela nos coloca algo muito rápido. Tudo é efêmero. Então, nós temos um post, um Instagram. Nós perdemos a capacidade, enquanto geração, de estarmos sensíveis à contemplação. Então, um artista, ele busca referências, mas passamos muito rápido as referências. Nós curtimos e não apreciamos e não meditamos, consequentemente, não aprimoramos o nosso repertório e, às vezes, crescemos em unção e não crescemos em técnica. E nos tornamos espirituais com pouca capacidade. Lógico, o caminho contrário também é possível. Crescer-se em capacidade técnica e não alimentar o espírito. Então, há as duas coisas para crescer junto. Por falar em curtir, onde nós curtimos posts muito rápido, o próprio curtir, ele é uma coisa que vem de demorar, não era para ser algo rápido. O curtir não era para ser algo que eu olho 2 segundos e curto e vou para o próximo. O curtir vem de ao contrário, o curtir vem de passar tempo. Quando você está curtindo um couro, estou curtindo algum tempero, está curtindo, quer dizer o quê? Que ele está passando tempo. Eu estou curtindo o couro está passando um tempo. Isso era curtir. Então, nós invertemos a ideia de curtir. Curtir a família é o quê? Passar tempo com a família. Então, as nossas artes na igreja, às vezes, elas se encontram nesta balança. Muito espirituais, com pouco domínio técnico, ou muito técnico, com pouco domínio espiritual. Devemos curtir o mais. O que é isso? Meditar mais nas disciplinas espirituais e também gastar tempo, curtir o aprendizado técnico, para que nós possamos influenciar a geração consciente do que estamos fazendo. Não reproduzir arte, reproduzir, e às vezes passando uma arte que não é nem mesmo relevante no contexto bíblico. Uma arte disfarçada de cristã dentro de um contexto humanista, porque nossas referências são humanistas. É isso. Nós terminamos o módulo 5 e a indicação de livro que nós temos é esse aqui. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade. Esse livro, ele é muito intuitivo e o objetivo central dele é abrir os seus olhos para as referências que estão ao seu redor. Ele traz um conceito que nós não criamos algo do zero, mas nós criamos
através de referências que nos alimentamos. Então, aquilo que nós alimentamos, consequentemente, influenciará aquilo que criamos. Se a nossa obra talvez não tenha alcançado o objetivo que queremos, pode ser grande parte porque há um problema no nosso referente, naquilo que estamos consumindo. Ele também diz que ninguém é original, nós apenas copiamos coisas que já existem. Me faz pensar em Rei Salomão, que fala que não há nada de novo debaixo da terra. E querendo ou não, se Deus é o Criador e nós somos criativos, apenas olhamos para o reflexo do Criador e trazemos novas coisas, novas coisas, novas coisas. Quer ter uma arte relevante para essa geração? Alimente seu espírito em unção e afie as ferramentas que o Senhor te deu. Roube com o artista, roubar é pecado, mas aqui ele está falando para a gente buscar referenciais relevantes e, consequentemente, teremos uma arte original. Até a próxima.